Olá amigos, bom dia a todos. Eu tô morta, dá pra ver, né? São 1 da tarde. Ontem eu fui dormir, era o que? Umas 3 horas da manhã, 2 da manhã, não sei dizer. Mas me arrependo profundamente. Por quê? Porque meia-noite, 11 horas. Meu Deus do céu, quase botei fogo no negócio. Calma, que eu tô confusa. Calma lá. Momento, respirar. Peraí, vai dar certo. Deixa vocês aqui, calma aí. Como eu vou fazer isso? Não tenho a menor ideia. Eu vou pegar outra panela. Pronto. Resolvi. Como eu ia dizer, ontem era 11 da noite. 11, acho que era 11 horas da noite. Eu tava na academia do prédio. Eu falei, eu vou fazer academia, porque não sei o que, não sei o que. Foi a pior ideia que eu tive, de longe. Sério, mas tudo bem. E aí eu voltei da academia com uma fome. Mas assim, uma fome, eu não vou sair daqui agora, porque esse óleo vai queimar e eu não vou ver, então eu vou ficar aqui, ó. Tô fazendo almoço. Por que exatamente o contexto, né? É o que eu ia falar. Deixa eu ver isso aqui de novo. Porque eu cheguei ontem da academia, a academia fica aqui embaixo. Depois eu mostro pra vocês que eu vou lá de novo hoje. Se eu não me arrepender, daqui a 10 minutos. Mas eu me deixo no raciocínio, não tá funcionando aqui. Eu voltei da academia e eu tava com muita fome. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer janta. Eu fiz arroz, feijão e carne moída. 2 horas da manhã. Saudável, tá? Saudável. E agora, eu tô aqui de olho nesse óleo, que ele queimou. Agora há pouco, vocês viram a fumaceira? Queimou. Ih, peraí, deixa eu colocar vocês aqui agora. Vai dar, será? Deu, né? Mas não dá pra me ver, né? Nossa, fi, minha bateria está acabando. Um momento, galera. Eu vou fritar um hambúrguer ali e já mostro. Olha que chegou. Meu armário. Agora o cara tá montando. Eu vou deixar ele montar. E assim que ele terminar de montar, eu mostro tudo. Sou feliz. Não tô feliz que tá de manhã cedo. Eu não queria estar acordada, mas tô feliz. Amigos, estou sem foco. Agora eu tenho foco. Amigos do céu, vocês estão vendo isso daqui, ó? E a minha cara cheia de espinha. Pois é, reflexo de má alimentação. Nossa, mas não tá tão ruim assim, calma lá. Talvez esteja mesmo. Eu vou passar maquiagem. Nossa, graças a Deus, agora vocês não veem nada. Felicidade. Eu vou passar maquiagem agora porque eu vou almoçar mesmo, porque eu não almocei ainda. Mas eu vou jantar no shopping, comer qualquer merda, porque eu tô morrendo de fome. E aqui estou eu me arrumando. Vocês estão vendo aquele ali? É o meu guarda-roupa. Por quê? Porque não coube no outro quarto. Mas eu já tenho planos para aquele quarto, tá? Me aguarde, que vai continuar sendo a mesma coisa que era, só que de um jeito mais bonito. Então, eu vou comprar módulos de closet e vou colocar lá, tá? Eu já dei spoiler, é isso aí. E porque isso aqui é gigantesco e muito problema, tipo, ele coube de comprido assim, só que ele é muito largo, que fala? Eu acho que é largo, e daí ocupou muito espaço. Daí eu falei, que merda, não gostei. Aí aqui tem um buraco, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Só que eu vou terminar de arrumar minha cara. Tô falando rápido porque eu tenho que sair logo, porque senão o shopping vai fechar, são 15 para 7 da noite. Vamos lá! Pronto, terminei. Demorei muito porque eu fico escutando música e aí eu me perco. Não tá incrível, mas é só pra vocês não se assustarem com a minha cara e nem eu. E só. Porque no shopping eu não ligo mesmo. Mas tudo bem. Então, amigos, deixa eu mostrar. Errei, fiquei no botão errado aqui sem querer. Amigos, então é o seguinte, quando vocês viram, eu acho que eu mostrei o quarto sem a cama, certo? Não me lembro. Agora eu tô um pouco confusa. Eu acho que eu cheguei a mostrar o quarto com a cama. Se eu não mostrei, a cama tava no meio do quarto, vocês vão ver, e só. E a penteadeira tava na parede onde tá o armário agora. Aí, o armário não coube naquele quarto ali. E aí eu falei, o que eu vou fazer, Senhor Deus Eterno? Porque eu comprei e não medi. Eu nem treina tenho. Tá, mas tudo bem. Aí o montador incrível falou, ó, vai dar ali, ó, ali. E deu, sobrou espaço até. Ele é enorme de grande. Ele é enorme, e aí sobrou espaço pra tudo. Pra tudo não, porque ainda falta muitas coisas. Então, tipo, todas as minhas roupas estão aqui dentro, porém meus sapatos e minhas bolsas, meus anjos, não coube. E aí eu vou fazer o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, que é deixar no outro quarto e enfim. Valeu ali, porque temos um espelho, só que veio errado, porque eu comprei esse armário como espelho nas 2 portas, mas ele veio em uma só. Enfim, tudo bem. Essa daqui é a visão agora do quarto. Tá me irritando um pouco, confesso, mas tudo bem. Algumas coisas vão ser mudadas, só não sei como, não sei quando, não sei onde, mas tudo bem, vamos lá. Aqui temos uma cadela. Quando você entra no quarto, temos um banheiro aqui, que não tem nada de bom, porque as minhas coisas estão no outro. Então, olá, amigos, tudo bem? Então, temos eu ali. Temos um armário gigante. E peraí que tá entrando um vento por aqui. Pronto. Ó.
Temos o armário aqui, certinho. Ele é gigantesco. Aqui tá o móvel que tava no outro quarto, mas eu trouxe pra cá só pra ficar mais fácil. Tava dando muito eco nesse quarto aqui. Me dava agonia, escutava a música, fazia uma barulheira. Enfim, a cama tive que socar ela na parede, porque essa penteadeira... Ignora a bagunça, tá? Porque eu não tive tempo de arrumar as coisas ainda. Coloquei isso aqui ontem aqui, então tá virada uma... Meu Deus. Então, aqui tá a minha penteadeira, que você já conhece, é antiga. Tem até vídeo no canal de quando eu comprei ela. E é isso aí, amigos. É só isso mesmo que eu tenho pra mostrar, tá? Aí aqui temos o armário de novo. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler das minhas roupas. Tá tudo dobrado meio mais ou menos? Sim. Aqui é só vestido, ali é calça, ali tem coisa, ali tem mais calça, mais casaco, tem muito casaco, uma cadelinha e aí, amigos, aqui também tá bagunçado porque eu não tirei, aquilo é só sapato, tá bom? Este aqui é o outro quarto, que é o meu escritório, no caso, que tem lixo aqui, que eu tava tomando suco agora há pouco, tomando água e comendo cereal com cookie. Mas essa é minha mesa, olha só como ela é enorme. Gigante de uma mesa. Eu adorei, porque aí ela ficou assim. Então, tipo, a visão ficou boa. Aqui atrás eu vou fazer um cenário, porque eu vou voltar com as minhas lives. Então, se você já viu alguma live minha, comenta aí se você viu. Se você não viu, quase caiu tudo. Se você não viu, me avisa também que você não viu, não sei. E aqui eu vou fazer um cenário, fazendo gosto, não sei o que eu vou fazer ainda, estou pensante. Mas é isso aí. Aí aqui, mais ou menos, talvez aqui, quem sabe, é a visão de quem estiver vendo a live. Aí eu preciso decorar essa parede, porque um fundo branco é meio né? Enfim, deixa-me ver o que mais tem de novo para mostrar. Ai, caiu tudo. Meu Deus, caiu tudo mesmo. O que que caiu? Sabe Deus o que que caiu. Não tem mais, acho que nada de interessante pra mostrar, amigos. Uma luz azul, não tá azul, uau. Louça pra guardar, é isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Agora eu vou comer, eu acho. Não sei. Não sei mesmo, acho que eu vou me jogar no sofá e existir até o momento que eu falar, nossa, eu realmente preciso sair pra comer. Tipo, já tem aqui do lado, mas, enfim. Trocar de roupa também, não gostei dessa roupa não, tá muito, vou pra festa, não vou no shopping comer. Praça de alimentação. E você, Pipoca, o que você tem a dizer? Fala pra galera. Você não tem nada a dizer, né? Eu vou dominar o mundo. Eu vou lá comer e aí eu vou ver. Ai, cara. Eu lembrei agora que eu tenho que jogar o lixo aqui fora. Vocês estão vendo ali? É tudo caixa de papelão. Caixas e caixas e caixas e caixas. Porque o armário tava embalado. Ai, agora eu tenho que descer com essas caixas tudo. Só que eu vou ter que vou fazer tipo umas 80 viagens pra poder levar tudo lá pra baixo. Socar tudo no elevador do jeito que dá e levar aos poucos. Não vai dar pra fazer tudo de uma vez. Que ódio. Não sei o que comer também. Amigos, esse vídeo tá uma merda. Só queria mostrar pra vocês que a minha casa tá tomando forma. Mas eu não tenho nada pra dizer. Então vocês vão ficar aí comigo, tá bom? Eu não vou terminar esse vídeo hoje, não. Agora são o quê? Umas 7 e pouco da noite. A gente vai lá comer. A gente vai voltar. Eu vou ver o que eu vou fazer. E amanhã vocês estarão aí ainda. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá comer, já voltamos. Olá, amigos sem foco, de novo. Cheguei no shopping, praticamente atrasada. Não foca, graças a Deus, focou. Não focou, focou. Olha a minha cara, como é que tá. Cheguei no shopping ontem quase atrasada. Quase não consegui comer, mas consegui. Se liga, agora estou aqui numa dúvida cruel. Não sei exatamente o que comprar pra colocar as minhas roupas. Tudo bem, já coloquei as roupas lá no negócio. Mas eu preciso de um cenário pra cá e pro outro quarto vai ser o closet, certo? Então, eu não sei o que fazer. Eu tenho... o outro quarto também vai ser um cenário, só que vai ser pra loja. Se você não sabe, eu tô abrindo uma loja. Tem o Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo já, mas não tem nada postado. Você calma que tudo no seu tempo. E lá naquele quarto de lá eu vou fazer as fotos pra loja. Então eu preciso de módulo de closet, porque não cabe um closet gigantesco ali dentro. Só que eu não sei o que fazer, definitivamente. Eu achei um kit aqui, só que eu não sei. Eu preciso pra colocar minhas bolsas também. Eu não sei o que fazer, definitivamente. Aqui tem por exemplo, dos módulos, tipo, eles são assim, ó, sabe? São peças separadas que você vai juntando e você forma o que você quiser. Eu precisava de, tipo, uns 3 desse pra colocar sapato. Eu tenho um monte de sapato. Tipo, tudo isso daqui é sapato. Eu tava separando eles hoje do outro quarto lá. Enfim, aqui eu colocaria sapato, eu acho. E eu precisaria de mais alguns pra pôr assim, ó. Assim, eu acho que seria... Mas entre esse e esse, prefiro esse aqui que cabe mais. Na real, esse daqui eu colocaria eu não sei. Olha só, 1000 mais 1000. Já me fudi já.
Enfim, eu não sei. Aí pras roupas eu achei legal esses assim, que é com cabide e tal. Só que, mano, tudo bem, é o kit com 3, mas, mano, mesmo assim... Pipoca tá chorando aqui porque eu fechei a porta, porque tá com barulho de obra lá fora. Ó, esse daqui é muito legal, que é de sapato mesmo. Só que, mano, esse é o problema. Este é o problema. Não sei o que fazer. Aí, esse aqui é incrível, ó. E é cada um, né? Por 300 e é pra cabide. Esse aqui eu com certeza vou comprar, porque meus casacos quase não couberam no guarda-roupa. Tá quase quebrando. E só que eu não sei o que fazer. Vai dar muito caro isso daqui e eu não estou preparada psicologicamente pra gastar tanto. Ai, vocês seguem os youtubers ricos? Gente, não é assim que funciona. Eu não sou rica, tá? Nem de saúde. Olha a minha cara, o estado que tá. Tá tudo bem. Sob controle. Ou tentando ficar sob controle. Estamos debaixo do controle. Muito embaixo do controle. O controle nem existe, mas uma hora vai.